Olá, tudo bem? Esse é o Momento Psi, canal de psicologia, e eu me chamo Adrissa Moura, sou psicóloga, psicoterapeuta e mestre em clínica psicológica. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto bastante recorrente na clínica e que faz parte das queixas das pessoas em geral, que é a preguiça. A preguiça ela está muito associada sempre a conceitos num tom negativo, tanto associada à depressão, ao egoísmo, à inutilidade, à falta de produtividade, como também a outros conceitos, sentimentos e emoções sempre associados à negatividade. Sabemos que hoje em dia a preguiça é tão mal vista porque vivemos num mundo em que a proatividade é muito importante. E as pessoas, para serem bem vistas pela sociedade, elas precisam ser produtivas. Quanto mais produtivo, melhor. Mas sabemos também que esse excesso de produtividade e essa correria louca que nós vivemos no nosso dia a dia também traz consequências não muito boas, pouco saudáveis para nós. E por isso eu estou aqui hoje para a gente discutir um pouquinho esse conceito de preguiça e ver qual que é a diferença entre a preguiça, essa negativa que a gente conhece, e o ócio. Porque o ócio ele pode ser positivo de diversas formas. Existem vários teóricos que falam sobre o ócio e da importância de termos momentos no nosso dia e na nossa semana nos quais nós estamos sem fazer nada, nada de útil. Na verdade, os momentos de ócio são aqueles nos quais nós conseguimos parar e pensar sobre as nossas vidas. Acaba que nessa correria do dia a dia, nessa sociedade em que vivemos, capitalista, nós acabamos sendo valorizados e valorizando muito apenas aquilo que nós fazemos que é útil para a sociedade e que nos traz dinheiro, né? Que proporciona condições para que a gente possa consumir sempre cada vez mais. Mas essa coisa de ser tão tarefeiros, nós acabamos deixando de lado e perdendo momentos importantes de nossas vidas. E aí eu tô falando de diversas formas, né? De diversos tipos de situações e de momentos que poderiam ser bem importantes e que na correria do dia a dia, na tentativa de sermos muito produtivos e não sermos taxados e rotulados de preguiçosos, nós acabamos deixando de lado. Uma das questões é o convívio com as nossas famílias. A gente tem vindo de uma situação na pandemia na qual nós tivemos que mudar a nossa visão sobre isso, porque fomos obrigados a ficar mais em casa e muitas vezes com o trabalho remoto. Então, muitas pessoas se viram obrigadas a ver em que situação que estava as suas relações familiares. E nem sempre eram muito boas. Porque nessa correria do dia a dia, a gente acaba conseguindo botar para debaixo do tapete muita sujeira, né? E acaba muitas vezes se desobrigando, não tendo que discutir assuntos importantes familiares ou de casal e fingindo que está tudo bem. Bom, essa questão de ser muito produtivo e fazer muitas coisas, que acaba nos trazendo um status de ser trabalhador, de ser uma pessoa proativa, ela então pode nos trazer alguns danos, né? Nos prejudicando na falta de convívio familiar e também na falta daqueles momentos tão importantes nos quais nós precisamos repensar as nossas vidas. Se nós não temos momentos de ócio nunca, momentos nos quais a gente para e pensa, se a gente só emenda ali a correria do dia a dia na semana com um passeio no final de semana, que a gente também não para pensar, qual o momento que nós vamos avaliar as nossas vidas? Reavaliar o que estamos fazendo, se estamos satisfeitos, o que poderíamos mudar, o que gostaríamos de fazer melhor, o que gostaríamos de deixar de lado em nossas vidas. Se o sujeito faz psicoterapia, nesse momento ele consegue fazer essa reavaliação. Mas se não faz, isso não acaba acontecendo nunca. Por isso que o ócio sim pode ser importante. E não precisa ter necessariamente uma conotação de preguiça. Estar parado na sua casa ou em algum espaço no qual você se sente à vontade, pensando na sua vida, também proporciona que você possa criar.
A gente chama isso de ócio criativo. As pessoas que trabalham demais o tempo inteiro, elas acabam não tendo tempo para serem criativas. É necessário que nós paremos e pensemos no nosso ritmo de vida. É muito importante que a gente possa encontrar um equilíbrio de tempo no nosso dia a dia, na nossa semana, entre trabalho, estudo e lazer. E nem sempre nos momentos de lazer nós conseguimos ter aquele momento de ócio necessário para que possamos pensar em nossas vidas. Se a gente for parar para pensar, e é muito importante que a gente faça isso frequentemente, nós vamos ver como as pessoas estão diretamente associadas às suas profissões. E o que a gente faz fala muito de nós. Mas, na verdade, isso é muito para efeito do que as pessoas pensam a respeito das outras. O que nós pensamos fala muito de nós, né? As nossas ideias, aquilo que também queremos fazer em nossas vidas ainda e queremos mudar. Não só o que fazemos, não só a nossa profissão. Então, esses conceitos, eles precisam ir mudando aos poucos na nossa sociedade. E para isso a gente precisa poder parar e pensar e tentar mudar internamente o que não concorda, o que não está satisfatório. Com as mudanças internas de cada um, a gente consegue mudanças aí em larga escala de mais pessoas, de grupos maiores de pessoas que não são apenas tarefeiras, mas que pensam a respeito do que estão fazendo. E também pensam a respeito das suas opiniões emitidas em grupo, que devem ser as suas mesmo, e não reproduzidas simplesmente porque a gente só está assistindo notícias, vendo a opinião dos outros e reproduzindo, sem tempo para parar e pensar e ter a sua própria opinião, né? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Invista sim em momentos de ócio, de pausas, para que você possa parar, pensar, reavaliar algumas coisas e qualificar a sua vida e os seus vínculos. É muito importante e não é preguiça, não. Um abraço a todos, uma boa semana e até semana que vem no nosso próximo vídeo do Momento Psi.